E aí, my people, tudo beleza? A nossa videoaula de hoje de termodinâmica será uma continuação sobre a análise da energia em sistemas fechados. E começaremos aplicando os conhecimentos adquiridos na videoaula anterior em alguns balanços de energia. Mas antes, é preciso listar algumas hipóteses que serão utilizadas, que são o sistema fechado, contendo gás ideal, com CP e CV constantes. As demais hipóteses serão abordadas em cada caso. O primeiro caso, que será a volume constante, ou seja, sistema com fronteiras fixas, partindo de um pressuposto que esse sistema recebe calor, temos que o balanço de energia nesse caso pode ser reduzido a calor que entra é igual à variação de energia interna, pois não há perda de calor e nem os termos de trabalho entrando ou saindo devido ao volume constante. Como o fluido se comporta como gás ideal com capacidades caloríficas constantes, temos que o calor que entra é igual ao CV, que é a capacidade calorífica a volume constante, vezes a variação de temperatura. Vamos para o segundo caso, que será a pressão constante. Partindo do pressuposto que esse sistema recebe calor e realiza trabalho a pressão constante, temos que no balanço de energia pode ser eliminado o termo de saída de calor e entrada de trabalho. Assim, o calor que entra é igual à variação de energia interna mais trabalho que sai à pressão constante. Logo, o calor que entra é igual à variação de entalpia. Como o fluido se comporta como gás ideal com capacidades caloríficas constantes, temos que o calor que entra é igual a CP, a capacidade calorífica à pressão constante, vezes a variação de temperatura. Já no terceiro caso, que será a temperatura constante, partindo do pressuposto que esse sistema recebe calor e realiza trabalho, temos que no balanço de energia pode ser eliminado o termo de saída de calor e entrada de trabalho. Assim, o calor que entra é igual à variação de energia interna mais o trabalho que sai. Logo, como o fluido se comporta como gás ideal com capacidades caloríficas constantes, o calor que entra é igual ao CV vezes a variação de temperatura mais a integral PDV de um volume inicial até um volume final. Mas, como a temperatura é constante, ou seja, ΔT igual a zero, o calor que entra fica igual ao trabalho que sai. A pressão para um gás ideal pode ser representado pela constante universal dos gases, vezes a temperatura, dividido pelo volume específico. Dessa forma, o calor que entra é igual à integral de um volume inicial até um volume final da constante universal dos gases vezes a temperatura dividido pelo volume vezes dV, resultando que o calor é igual a R vezes T vezes o Ln do volume final pelo volume inicial. Já no quarto caso, temos um processo adiabático. Partindo do pressuposto que esse sistema apenas realiza trabalho, dessa forma, o balanço de energia não possui os termos de calor, pois é adiabático e nem o de trabalho de entrada. Assim, a variação de energia interna do sistema é igual a menos o trabalho de saída. Logo, temos menos a integral PDV, que é igual à integral de CVdt, pois o fluido se comporta como gás ideal, sendo que a pressão de um gás ideal é R vezes a temperatura dividido pelo volume, como mostra essa equação. Além disso, é possível observar que o sinal de menos desapareceu, pois os limites da integral PDV foram invertidos, indo de um volume final até um volume inicial agora. Como a temperatura também pode variar nesse caso, temos a seguinte expressão: a integral de um volume final até o volume inicial de R sobre V vezes dV é igual à integral da temperatura inicial até a temperatura final de CV sobre a temperatura vezes a variação de temperatura. Como R e CV são constantes, ao fazer a integração, temos que R vezes o Ln do volume inicial pelo volume final é igual a CV vezes o Ln da temperatura final pela temperatura inicial. O calor específico a volume constante pode passar para o outro lado da equação, fazendo com que o R fique dividido pelo CV. E essa relação R sobre CV pode ser reescrita de outra forma, pois como já mostrado aqui, CP é igual a CV mais R, ou seja, R pode ser substituído por CP menos CV, logo essa relação CP menos CV dividido pelo CV pode ser reescrita da seguinte forma: CP sobre CV menos CV sobre CV, que é igual a K menos 1, sendo que K é igual à relação CP por CV, que é a razão entre os calores específicos.
Alguns livros usam a letra gama ao invés de K, mas ambas representam essa razão entre CP e CV. Assim, temos que R sobre CV é igual a K menos 1. Dessa forma, tem-se que essa expressão é equivalente a essa nova relação entre a temperatura final pela inicial, que é igual à razão entre o volume inicial pelo volume final elevado a K menos 1. A partir dessa relação, que mostra como é o comportamento da temperatura e do volume em um sistema fechado, adiabático, contendo um gás ideal e com capacidades caloríficas constantes, podemos encontrar como é a relação entre a temperatura e pressão, bem como para pressão e volume. Isso pode ser feito utilizando essa relação para gases ideais em sistemas fechados e substituindo-a na expressão que relaciona a temperatura e o volume para o caso em estudo. Para obter a relação entre pressão e temperatura nesse quarto caso, podemos fazer uso da seguinte expressão utilizada para gases ideais em sistemas fechados, em que pode ser reescrita e rearranjada para esse formato, onde temos que volume inicial pelo volume final é igual a pressão final vezes a temperatura inicial dividido pela pressão inicial vezes a temperatura final, e que será substituída nessa expressão que foi obtida anteriormente, resultando em uma nova relação em que a temperatura final pela inicial é igual à pressão final vezes a temperatura inicial dividido pela pressão inicial vezes a temperatura final, tudo isso elevado a K menos 1. Dessa forma, podemos fazer um rearranjo e com isso temos que a temperatura final pela temperatura inicial é igual à razão entre a temperatura inicial pela temperatura final elevado a K menos 1 vezes a razão entre a pressão final dividido pela pressão inicial elevado a K menos 1, que pode ser rearranjada novamente para a relação de temperatura final pela temperatura inicial elevada a 1 dividido pela temperatura inicial pela temperatura final elevado a K menos 1 igual a razão entre a pressão final e pressão inicial elevado a K menos 1, podendo resultar na seguinte expressão, onde temos que temperatura final dividido pela temperatura inicial elevado a 1 vezes temperatura final dividido pela temperatura inicial elevado a K menos 1 é igual à razão entre a pressão final dividido pela pressão inicial também elevado a K menos 1. Dessa forma, temos que a relação final para a temperatura e pressão nesse caso fica temperatura final dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final dividido pela pressão inicial, tudo isso elevado a K menos 1 sobre K. Já sabemos agora como a temperatura e a pressão se relacionam, assim como a temperatura e o volume nesse processo adiabático. Falta achar a relação entre a pressão e o volume, e que nesse caso podemos fazer uma comparação direta com essas duas expressões por meio da razão entre as temperaturas, sendo possível igualar as duas expressões, que dará uma relação direta entre pressão e volume, em que temos pressão final dividido pela pressão inicial elevado a K menos 1 sobre K igual a volume inicial dividido pelo volume final elevado a K menos 1. Note que esse termo K menos 1 nos expoentes podem ser cancelados, resultando numa expressão final entre pressão e volume, em que temos que a pressão final pela pressão inicial é igual ao volume inicial pelo volume final elevado a K. Assim, já temos as três expressões para um processo adiabático em um sistema fechado contendo gás ideal e capacidades caloríficas constantes, que relaciona a temperatura e a pressão e o volume e a temperatura e o volume. Bom, vamos agora falar um pouco do processo que, abre aspas, pode tomar vários caminhos, fecha aspas, que é o chamado processo politrópico, em que a pressão vezes o volume elevado a N é constante ao longo de todo o processo, pois a pressão inicial vezes o volume inicial elevado a N é igual à pressão final vezes o volume final elevado a N, que também pode ser expresso dessa forma, em que a pressão final pela pressão inicial é igual ao volume inicial pelo volume final elevado a N, que é uma expressão semelhante à obtida anteriormente no processo adiabático. A diferença é que no processo politrópico o valor do N pode assumir um valor que vai de 0 a infinito,
Dessas várias possibilidades que o valor de n pode assumir e gerar vários tipos de processos, alguns nós já conhecemos e serão representados por meio de um gráfico de pressão em função do volume. Vamos ao primeiro caso em que n é igual a zero. Ao substituir o valor de n nessa expressão, temos que a razão entre as pressões é igual à razão entre os volumes elevado a zero, resultando que a razão entre as pressões seja igual a 1, ou seja, quando o valor de n é igual a zero, o processo ocorre a pressão constante, como pode ser observado nessa figura. No segundo caso, em que n é igual a infinito, temos que a razão entre as pressões é igual à razão entre os volumes elevado a infinito, que pode ser rearranjada para razão entre os volumes igual a razão entre as pressões elevado a 1 sobre infinito. Desta forma, a razão entre o volume inicial pelo final é igual a 1. Ou seja, quando o valor de n é igual a infinito, o processo ocorre a volume constante, como pode ser observado nessa figura. No terceiro caso, em que n é igual a 1, nós temos que a razão entre as pressões é igual à razão entre os volumes, que pode ser rearranjado para a razão entre a pressão inicial vezes o volume inicial, dividido pela pressão final vezes o volume final, igual a 1. Conforme já mostrado anteriormente, temos essa relação para gases ideais em sistemas fechados e que pode ser rearranjada para a seguinte expressão: pressão inicial vezes volume inicial, dividido pela pressão final vezes o volume final, tudo isso igual à temperatura final pela temperatura inicial. Notem que essa razão entre as temperaturas assume o valor igual a 1. Assim, temos um processo que ocorre a temperatura constante quando n é igual a 1, como pode ser observado na figura. Lembrando que o formato dessa curva em que n é igual a 1 é devido à região de gás, como já foi mostrado no diagrama PV. E no quarto caso, em que n é igual a k, ou seja, a razão Cp sobre Cv, temos um processo adiabático, como pode ser observado na figura. Só que dessa faixa que vai de 0 a infinito, nós conhecemos 4 processos quando n assume o valor igual a 0, que é a pressão constante, quando n assume o valor igual a 1, que é a temperatura constante, quando n assume a relação Cp por Cv, que é um processo adiabático, ou quando n assume o valor igual a infinito, que é o processo a volume constante. Fora esses 4 valores, ele pode assumir qualquer outro número entre o 0 e o infinito. Vale ressaltar que, assim como foi para o processo adiabático, essas 3 relações também são válidas para um processo politrópico qualquer, com n variando de 0 até infinito. Então é isso, my people. A nossa videoaula de hoje fica por aqui e até a próxima.